O capítulo 37 de Ezequiel é bem conhecido por muitos cristãos e pregadores da palavra do Senhor. Ele conta uma visão onde Deus levou o profeta Ezequiel a um vale que estava cheio de ossos secos e o fez passar no meio deles. Os ossos daquele vale já estavam lá por muito tempo. Não havia nem mais água neles, por isso estavam secos, todos muito ressequidos. E em meio àquela visão, Deus testa a fé do profeta, indagando a ele se aqueles ossos secos poderiam reviver. Ezequiel não tinha resposta, mas disse que somente o Senhor sabia. Vejamos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37, versículo 1 ao 3. Após essa pergunta do Senhor a Ezequiel, Deus mandou que ele profetizasse sobre aqueles ossos secos, dizendo a eles que Deus faria entrar neles o Espírito e novamente eles viveriam. Ezequiel não pensou duas vezes, mas profetizou sobre aqueles ossos, assim como o Senhor havia lhe ordenado. E no mesmo instante, os ossos começaram a se mexer. Cada osso se juntou ao seu osso, nervos se formaram, cresceu a carne sobre eles e logo após a pele por cima da carne. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Ezequiel 37, versículos 7 e 8. Aquele corpo já estava formado, mas faltava uma coisa para eles viverem: o espírito. Novamente o Senhor Deus mandou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos, a fim de que o espírito de vida entrasse naqueles corpos, e assim pudessem reviver. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37, versículo 9 e 10. E assim fez Ezequiel como Deus havia lhe ordenado. E os corpos se encheram do espírito de vida, e tornaram a viver. Eles se puseram de pé, e se formou um grande exército. Mas o que será que esse capítulo e a visão de Ezequiel quer nos dizer? Qual a mensagem e significado essa passagem bíblica quer nos mostrar? Então, se você quer saber tudo sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, já peço que assista até o final e nos ajude deixando seu like para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal caso ainda não esteja inscrito e ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que sempre iremos postar. Então, tendo dito isso, vamos ao vídeo. Explicação da visão do Vale de Ossos Secos. Para entendermos essa visão de Ezequiel 37, é necessário saber que o profeta Ezequiel viveu no mesmo tempo em que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Jerusalém já não mais existia, toda Israel havia sido destruído pelos babilônicos, inclusive o templo do Senhor construído pelo rei Salomão. O povo judeu estava espalhado, não podendo estar em sua terra. Eles passaram tudo aquilo por não darem ouvidos à voz e aos profetas do Senhor, e por passarem a adorar deuses estranhos. Aquele povo pereceu por rebeldia própria e agora se sentia como mortos. Para eles não havia mais esperança. Eles acreditavam estar abandonados por Deus, mas com tudo que aquele povo fez, Deus não os abandonou. Mesmo eles virando as costas para o seu Criador, Deus continuou os amando e se lembrando de cada um deles. E foi então que Deus enviou Ezequiel para profetizar sobre aquele povo que se sentia desamparado por ele. Aquele povo de Israel que havia sido exilado para a Babilônia eram os ossos secos da visão do profeta.
Ezequiel tinha visto com os próprios olhos os babilônicos destruírem Jerusalém. Ele sabia a dificuldade que seria aquela nação ressuscitar dentre os mortos, do mesmo jeito que trazer vida aos ossos secos no vale. Porém, Deus mostrou àqueles ossos secos que não havia os desamparados, mas que iria mudar aquele quadro, trazendo uma nova vida ao seu povo. Com essa visão, o povo de Israel voltaria para sua terra, restaurados pelo Senhor. Deus mostrou que encheria seu povo novamente com o Espírito. E nós vemos a explicação dessa profecia dada por Deus ao profeta Ezequiel logo mais adiante, no mesmo capítulo. Vejamos. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, versículo 11, 12. Deus cumpriu a promessa do vale de ossos secos. Foi necessário aquele povo passar 70 anos no exílio. Mas após esse período, os judeus puderam voltar para sua terra com a permissão dos governantes da Babilônia. Eles reconstruíram Jerusalém, que já não era nem mais vista como uma nação. Reconstruíram também o templo do Senhor, que ficou conhecido como o segundo templo de Jerusalém. E se voltaram a Deus de todo o coração, agradecidos pelo livramento e restauração feita àquele povo. Essa visão de Deus dada ao profeta Ezequiel nos mostra que para Deus nada é impossível. O Senhor pode fazer ressuscitar até mesmo uma nação inteira por amor ao seu nome e à sua criação, quando é de sua vontade. Deus não desampara aqueles que nele confiam. Ainda que pareça ser o fim de todas as coisas, o Senhor perdoou e não olhou mais para o pecado que aquela nação cometeu. Eles pagaram por seus erros e depois de 70 anos foram restaurados pelo poder do Senhor. Porque tudo o que ele diz se cumpre. Deus prometeu dar uma grande nação e descendência ao seu servo Abraão, e por amor a ele, a nação de Israel não foi destruída, muito menos separada. Mas aqueles ossos que já estavam secos voltaram ao seu lugar de origem, se juntando e tornando-se um só povo, com um só rei sobre eles. E assim receberam outra vez o Espírito de vida. Você encontra em Ezequiel 37, do versículo 15 ao 23. Espero que tenha ficado claro o significado dessa profecia do Vale de Ossos Secos, descrita em Ezequiel 37. Se você ainda não sabia o que ela significava e gostou de entender um pouquinho mais da palavra do Senhor, peço que deixe seu like, pois assim só você estará ajudando e fortalecendo o canal Falando da Bíblia. Comente abaixo o que você achou do vídeo e compartilhe com mais pessoas para que elas também entendam melhor essa passagem bíblica. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.